Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. Um estudo publicado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 82% dos brasileiros acham fácil infringir as leis do país. Início da vida acadêmica, como está a recepção dos calouros da UFO no campus do Pontal. Você tem problemas com excesso de transpiração? Saiba tudo que pode ser causado pela hiperidrose. Uma dermatologista fala pra gente sobre este assunto. Estudantes da área de biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia fizeram atendimentos gratuitos para os alunos recém-chegados. A tenda da saúde foi instalada nos campos Santa Mônica e Umuarama. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Todo o trabalho tem de ser feito com segurança. Além de fornecer os equipamentos de proteção adequados para os trabalhadores, as empresas também precisam ficar de olho na validade destes materiais. EPI, sigla para Equipamento de Proteção Individual. Óculos, capacetes e máscaras são alguns desses dispositivos. O objetivo é proteger contra os riscos que ameaçam a saúde do trabalhador. Neste canteiro de obras, todos os dias os funcionários recebem orientações para colocar os equipamentos de forma correta. E outras coisas que nos fala mais, que é o risco de proteção auricular, que a gente tem que colocar no ouvido, e o óculos para se proteger de todas as fagulhas que podem se voar. A gente trabalha na construção civil, a gente costuma presenciar muitos tipos de acidente, né? E também costumamos ver outras pessoas também que se livram de alguns acidentes por estar usando o equipamento de segurança, né? O equipamento protege muitas pessoas de acidente, até mesmo perder um dedo. A gente quer que ele entre com saúde para trabalhar e que volte para suas famílias com saúde, né, intactos. E não é vantagem para a sociedade, nem para a empresa, nem para a família dele, para ele mesmo, sofreu um acidente na obra, né? Calor e poeira não podem ser obstáculos para a utilização do equipamento. E para que o produto funcione bem, a empresa é responsável pelo fornecimento do material e também pela limpeza. Diariamente, os produtos precisam ser higienizados. Porque o equipamento está ali para protegê-lo. Uma vez não higienizado, por exemplo, um protetor auditivo, se ele não for bem higienizado ou higienizado com um produto também nocivo, ele vai levar isso para dentro do organismo e, consequentemente, ele estará desprotegido. O tipo do equipamento de proteção individual depende de cada função exercida pelo trabalhador. Todo esse material tem que ser aprovado pelo Inmetro. E atenção, o uso de cada produto não pode passar de 5 anos. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o equipamento para proteger a audição não estava em boas condições de funcionamento. Um dos funcionários ficou quase surdo porque o EPI estava vencido. Quando o equipamento se torna imprestável e vem a ocorrer um dano, no caso uma surdez, por exemplo, ou um próprio acidente, a empresa responde como se não tivesse fornecido esse equipamento. Então, não fornecer o equipamento ou não substituir aquele inadequado ou não fiscalizar o uso é como se não fornecesse o equipamento. Então ela responde normalmente por tem toda a responsabilidade sobre o evento que vier a ocorrer com esse empregado. Este especialista em medicina do trabalho ressalta que cabe à empresa verificar o estado de conservação de cada produto. O técnico de segurança, obrigatoriamente, ele tem que estar atento, porque ele é que tem domínio da frequência de uso e como é que aquele equipamento pode ou não estar ainda protegendo o trabalhador. A validade do equipamento para uso depende da frequência de uso, do desgaste, etc., que é variável. Uma máscara descartável, usou uma vez e descarta. Além de usar o EPI, é preciso colocá-lo corretamente. O óculos de segurança deve ser colocado de forma ajustada ao rosto. Você tem normalmente vários tamanhos. O trabalhador deve ser treinado e deve ter a oportunidade de escolher aquilo que melhor se adapta à sua característica. Protetor auditivo, nós temos diversos tipos, 3 tipos principais. Esse aqui é reutilizável, então pode ser utilizado, lavado e reutilizado. A colocação desse protetor, você pega a orelha, para cima e para trás, coloca o protetor, insere. Máscara contra particulados hospitalares.
a colocação dela, primeiro, embaixo do queixo, ajusta, faz o ajuste aqui da narina. O capacete destinado a proteger a integridade física do trabalhador. Importante lembrar que ele deve colocar o capacete sempre usando a jugular. Um estudo publicado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 82% dos brasileiros acham fácil infringir as leis do nosso país. E isso é uma grande preocupação na área do direito. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. William de Oliveira, que é advogado, e vai falar para a gente por que o brasileiro acha fácil infringir as leis do nosso país. Doutor, boa noite. Boa noite, Kelson. Bom, inicialmente nós temos que fazer uma leitura dessa pesquisa e que traz uma situação interessante. O pessoal às vezes conhece a lei, mas digamos que a punição advinda dessa lei estimula muitas vezes esse comportamento da pessoa cometer um delito de pequeno importe e certamente isso realmente não vai resultar num problema judicial de maior gravidade. É que a punição brasileira, ela não passa medo em quem for infringir uma determinada lei? Seria mais ou menos assim? Exato, porque a lei ela existe justamente para regular a conduta das pessoas em sociedade. Então, se a lei fala, não faça isso, mas impõe uma pena, digamos, branda, a pessoa acaba tendo o efeito de estimular a prática daquela conduta, como, por exemplo, na pesquisa das pessoas que revendem, compram DVD pirata, por exemplo. Uma pena pequena, a pessoa não chega efetivamente nem a ser preso. É recolhido, faz a ocorrência e depois já está na rua praticamente no mesmo dia. Então é uma situação que a própria lei gera uma situação de que não causa temor naquelas pessoas que devam observar uma conduta específica prevista na lei. Vocês da área de direito assustam com esse dado? 82% dos brasileiros acham fácil? Sim, no dia a dia a gente vê muito isso. A pessoa, não, vamos fazer porque não vai dar problema, ou se der um problema muito pequeno. Por exemplo, nos Estados Unidos, se a pessoa tiver uma multa de trânsito e não fazer o recolhimento do valor, ele é recolhido ao estabelecimento prisional até que ele faça o pagamento da multa. Ou seja, vai preso até pagar a multa. Vai preso, isso por uma série de condutas, mas é um outro sistema. Inclusive a nossa questão ela passa por questão de educação e cultura, que as leis são feitas justamente para que as pessoas observem aquilo que está lá, a vedação de praticar determinada conduta. Ou seja, se a lei fala não faça, ela tem que impor uma sanção que cause efetivamente o respeito e que a pessoa sinta-se ameaçada de alguma forma. Se eu fizer aquela conduta, eu vou ter um problema, inclusive. Umas consequências sérias. Exatamente. Inclusive. No caso mais grave, um caso de homicídio, por exemplo, né? A gente estava até, antes da entrevista, conversando sobre isso. Sim. Até nesse caso, as leis brasileiras podem ser brandas, aliás, as consequências das leis brasileiras? Exato. O nosso sistema penal, principalmente o Código Penal, ele é de 1940, ou seja, ele retrata uma sociedade de uma outra época, outros valores e outros costumes. Então você pega, por exemplo, se a pessoa for primário, tiver bons antecedentes, tiver um trabalho fixo, residência estabelecida, a chance dele ter uma pena mínima, que hoje, se for homicídio simples, é 6 anos, com 1/6 da pena cumprida, caso ele venha a ser condenado, ele já estará em liberdade. Quer dizer, mata-se uma pessoa, um ano de cadeia, já está solto. Em tese, ele já está em circulação novamente, ou seja, é uma pena pequena para um problema grave, que é a perda de uma vida humana. Né? Só para terminar, doutor, essa lei, essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela serve para alguma coisa? Serve para refletir, para tentar mudar isso? Ou você acha que apenas vai ser mais uma das pesquisas que vão ser em vão nessa área legal aqui no Brasil? Eu vejo isso como um alerta grave de como está a sociedade atualmente. Ou seja, há muita produção de lei, o Brasil produz muita lei, muita legislação, quer seja pela União, pelos estados e pelos municípios. Só que são leis que a gente, no ambiente acadêmico, diz que não tem eficácia técnica. Né? Ela passa pelo processo legislativo, mas não tem eficácia social, não chega a quem de direito, ou quando chega por algum motivo, essa lei não é observada. É aquilo que a gente fala, a lei não pegou. Ou seja, porque é produzido, é feito o processo, é votado, mas na hora de aplicar ela no dia a dia... Existem várias dificuldades. Existem alguns problemas, ela não é aplicada, e isso estimula, de uma certa forma, inclusive, para se rever os códigos, os procedimentos, os próprios processos, que são muito lentos, demoram. Às vezes a pessoa comete um crime hoje, vai sofrer a consequência daqui 4, 5 anos. Então isso acaba tendo um efeito contrário, que é justamente estimular que as pessoas não tenham temor pela lei que deve existir sempre. Né? Se eu pratico alguma coisa,
Tem que pagar. Tem que pagar na medida justa, né? Doutor William, muito obrigado pela participação. Volte sempre para nos esclarecer essas dúvidas aí de direito. Muito obrigado, viu? Boa noite. E se você quiser ver a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, tem números interessantes, como até as pessoas que falam que infringir as leis com o jeitinho brasileiro é muito fácil. Então são coisas que são graves, mas que são bastante curiosas. É só você pesquisar na internet. E agora tem a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com a possibilidade de chuviscos em algumas áreas do Triângulo Mineiro. Nas outras regiões, predomínio de sol. Em Uberlândia, o dia ensolarado pela manhã. À tarde e à noite pode existir pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é 18 graus e a máxima 27. Veja o tempo em outras cidades. O dia amanhece parcialmente nublado em Araxá. À tarde, tempo quente, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol com aumento de nuvens em Estrela do Sul. Não deve chover, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Céu coberto de nuvens em Campo Florido. Há possibilidade de chuva, a mínima é de 20 graus. Em São Gotardo, chuva pela manhã. No período da tarde, sol entre nuvens. A mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, você tem problemas de transpiração? Saiba o que pode ser causado pela hiperidrose. A gente conversa com a dermatologista. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Estudantes da área de biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia fizeram atendimentos gratuitos para os alunos recém-chegados. É a tenda da saúde que foi instalada nos campos Santa Mônica e Umuarama. Camille aproveitou o intervalo de aula para saber se a saúde está em dia. Além da interação de todo mundo, é bom pra gente ver, a nossa saúde, como é que a gente tá e tal. A tenda da saúde foi montada nos campi da Universidade Federal de Uberlândia para atender os calouros e veteranos. Alunos dos cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição e educação física verificaram frequência cardíaca dos visitantes e pressão arterial. Os participantes também preencheram um questionário. Segundo a professora, o objetivo é saber como está a saúde dos estudantes no início do semestre. Sinais vitais, como frequência cardíaca, como pressão arterial, a estatura, o peso, o IMC desses calouros, desses ingressantes. Futuramente nós pretendemos realizar novas pesquisas, comparando então esses dados, verificando como eles chegaram e possivelmente no meio do curso ou no final do curso, se essa qualidade de vida deles alterou em algum dos itens que nós estamos avaliando. Você transpira muito, além do normal, mesmo tomando banhos com frequência, ainda se vive suando? Se isso é verdade na sua vida, você pode estar com um problema que se chama hiperidrose. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu gostaria de saber o seguinte, primeiro, sudorese que o povo fala é simplesmente sinônimo de suor, não é? Na verdade, sudorese é o ato de você transpirar. O excesso da sudorese, que é uma complicação que a gente chama de hiperidrose, um excesso de transpiração. E a hiperidrose é uma doença? É um problema? Nem sempre.
toda hiperidrose tem que ser investigada. Pode ser que seja constitucional, tem pessoas que têm uma predisposição, em determinada época da vida, começa a transpirar mais as mãos, às vezes as axilas, os pés, o couro cabeludo, mas algumas vezes a hiperidrose pode ser um sinal de que alguma coisa não está legal. Por exemplo, um sobrepeso pode repercutir numa hiperidrose, às vezes distúrbios hormonais, a menopausa é muito comum entre as mulheres, algumas doenças metabólicas, hipertiroidismo. Então, todo caso de hiperidrose que de repente aparece que eu não tinha, merece uma investigação. Quer dizer, a pessoa tem que procurar um dermatologista, um médico, para saber exatamente o que pode estar acontecendo, porque em alguns casos isso pode até ser um sintoma de alguma doença até mais grave, né? Com certeza. Às vezes, alguns tumores, algumas neoplasias podem ter repercussões orgânicas e desencadear um excesso de transpiração. É lógico que isso é mais difícil, isso é mais raro. O mais comum a gente vê no dia a dia aquele transtorno idiopático, aquela manifestação que é comum, que não tem causa, a gente investiga, os exames são normais, e aí não tem muito o que fazer em termos de cura definitiva. A gente precisa tentar um tratamento que melhore a qualidade de vida daquela pessoa. Pois é, as pessoas precisam viver em sociedade, as pessoas precisam se relacionar umas com as outras. E tem pessoas que suam demais, né? Transpiram demais, a roupa fica molhada, quando coloca terno, por exemplo, camisa comprida, fica com excesso de suor nas axilas, outras vezes elas ficam com a mão muito suada, sempre as mãos estão molhadas e até ficam com vergonha de cumprimentar outra pessoa, e é um problema que às vezes é rotineiro na vida dessas pessoas. O que fazer nesse caso? É verdade. A transpiração, ela aparece naqueles momentos de estresse, de adrenalina. E aí, o que a gente tem de tratamento? Existe a linha cirúrgica e a linha não cirúrgica. Da linha não cirúrgica, existem cremes, loções que aliviam um pouco, porque são sais de alumínio que vão obstruir um pouco o ducto da glândula sudorípara e vai melhorar. A toxina botulínica é um tratamento não cirúrgico muito viável, pode ser realizado em qualquer parte do corpo e ela pode ter uma durabilidade de quase 1 ano, de 9 meses a 12 meses, dependendo do paciente. É um procedimento de 10 minutos, você faz a aplicação nos locais que tem excesso de transpiração e o suor vai diminuir depois de 5 a 10 dias. Agora, existem os tratamentos cirúrgicos, a simpatectomia, que é uma cirurgia realizada pelo cirurgião geral ou pelo cirurgião torácico, que precisa de uma anestesia geral, precisa de um cuidado maior, tem os riscos inerentes a qualquer procedimento. Existem alternativas. Agora, só para terminar, a alimentação influencia em alguma coisa? Você, por exemplo, para parar um pouco de suar, tem algum alimento que ajuda nesse caso? Não tem alimento que ajuda, mas tem alimento que atrapalha. A gente sabe que alimentos... comidas condimentadas, apimentadas, mostarda, alguns temperos mais fortes podem desencadear o excesso de transpiração. Então, quem sofre um pouquinho já conhece os alimentos que não pode comer muito. Excesso de banho, eu falei que era para terminar, mas surgiu essa dúvida. Excesso de banho, né, para quem transpira muito, as pessoas às vezes tomam banho 3 vezes por dia. Isso também faz mal, né? O excesso do banho vai fazer mal para a pele, principalmente agora no tempo mais seco. A pele resseca, desidrata, mas não vai interferir no excesso de transpiração, não vai aumentar nem vai diminuir. Então tem que tomar cuidado para a pele não sofrer muito, mas para o suor não vai interferir muito não. Tá certo. Doutora Cíntia, muito obrigado. Volte mais vezes aqui para a gente, viu? Depois do intervalo, como está sendo a recepção dos calouros da UFO no campus do Pontal, a gente volta já. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF, apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais.
Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital do programa de pós-graduação em mestrado acadêmico. As inscrições vão de 25 a 29 de junho. Serão ofertadas 15 vagas, 5 delas para alunos especiais. Mais informações pelo endereço eletrônico ppgal.faued.ufo.br. E daqui a pouco tem o programa Em Pauta e o assunto de hoje é a violência doméstica. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, boa noite. O programa Em Pauta de hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica, problema que atinge milhares de crianças, adolescentes e mulheres que, em alguns casos, sofrem de forma silenciosa. Vamos conversar com a pediatra Raquel Casabona, com o promotor da Vara Criminal Breno Lintz e com a diretora e fundadora do SOS Mulher Família, Cláudia Guerra. O programa Em Pauta vai ao ar logo mais às 10 horas da noite. Obrigado, Vanessa. Lembrando, Em Pauta começa daqui a pouquinho às 10 da noite e você não pode perder. Em Ituiutaba, o campus FACIP-UFO está em festa esta semana. Além das várias atividades para receber os calouros, a instituição de ensino superior conta com novidades para o início do calendário acadêmico 2013. As faixas de boas-vindas estão distribuídas nos blocos da instituição de ensino superior, sinalizam a receptividade com os calouros, atitude que quem não conhece ainda o ambiente universitário está na primeira semana de aula, reconhece e aprova. Estou ansioso sim, parece ser um curso muito bom, ainda mais com os professores, ontem já teve uma boa apresentação sobre o curso. Quem veio de fora, deixou a família em outra cidade para estudar, trata logo de fazer novos amigos e se enturmar. Inaugurada em 2007, a FACIP-UFO é sem fronteiras, atrai estudantes de várias partes do país. Rafael trocou Brasília por Ituiutaba para cursar Engenharia de Produção. Feliz com a mudança de vida, busca agora adaptação. Todo mundo se conhece na cidade, né? Como é uma cidade pequena, que lá em Brasília é muito maior e quase o pessoal não tem muito contato, né? Aqui o contato é bem maior. Aqui o trote de fama é combatido por professores e alunos para descontrair brincadeiras leves entre veteranos e novatos. Rodrigo chegou de Bauru, interior de São Paulo, para cursar Engenharia de Produção e já exibe novo visual, com direito a gravata e até novo apelido. Eles levaram a gente no sinaleiro, deram a gravata com um apelido. E o meu acabou sendo Schumacher, porque eu saía andando assim, e daí eu corria para pegar a moedinha para ganhar dos outros bichos na arrecadação. Aí acabou ficando Schumacher pela essa atitude.
Outra iniciativa receptiva dos veteranos com os calouros é essa exposição. 20 fotos de alunos do curso de Geografia e História traduzem a beleza urbana e do Cerrado Mineiro, ação que incentiva a pesquisa, o aprendizado e permite uma nova visão da cidade e dos estudos. A questão da cultura, o cenário local, os estudantes estarem ingressando e promoverem a cultura na cidade de Ituiutaba é uma boa possibilidade. E não só passar pela universidade, mas deixar que a universidade passe por eles, que isso é o mais importante de tudo. Esse projeto ele tem o intuito de trazer o entorno da cidade, do município, o Cerrado, a beleza que esse Cerrado tem. E para contrapor isso, a gente trouxe algumas fotografias com relação à cidade. Mais de 300 alunos ingressaram no campus de Ituiutaba esse semestre. E para receber bem os novatos e também presentear os veteranos, um centro esportivo universitário vai ser construído esse ano. 5 milhões de reais serão investidos na obra, que conta com vários ambientes. Ele vai oferecer, nós temos um campo de futebol oficial, uma pista de atletismo de 400 metros, bicicletário, ginásio. Então, assim, é um espaço de lazer muito importante, lazer e esporte para o universitário que está aqui na FACIP. Outra novidade este ano são os novos cursos que deverão ser implementados no campus do Pontal. Destaque para medicina. Há uma solicitação dos nossos docentes de pedir por volta aí de 8, 9 cursos e também há uma lista de cursos da própria comunidade, via associação comercial. A associação comercial solicitou do reitor, do atual reitor, professor Elmiro, que também encaminhassem esses cursos. Aqui para o Pontal, em particular, tem sido muito discutida a possibilidade de um curso de medicina. É claro que tudo isso depende de programas, de planejamento e, claro, da aceitação do governo federal. Mas do ponto de vista nosso, da universidade, nosso interesse é fazer crescer os cursos, não só na área de graduação, mas também na área de pós-graduação aqui em Ituiutaba. Para celebrar as inovações, integrar novatos e veteranos, uma grande festa com atividades diversificadas ao longo desta semana está preparada e a programação promete. Uma forma de acolhê-los num ambiente a qual eles não estão acostumados e acolher como eles merecem. Nós estamos na universidade pública, ela é de todos nós. Então eles têm que ser muito bem recebidos. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 6h30 da noite. Uma boa noite a todos vocês, a gente se vê amanhã.